a influência do Renascimento da atualidade. As pessoas que estão nesse grupo é Luiz Antônio de Barros, número 5, e Thaís Alessandra Botega, número 11. O Renascimento. Renascimento urbano e comercial. Fim da Idade Média. Entre os séculos 13 e 15, a Europa passou mudanças sociais, econômicas e políticas de grande importância. A força do comércio, surgimento da burguesia, favorecem o surgimento de um monte de cidades. As cidades medievais. A cidade medievais era conhecida como burgo. Os habitantes dos burgos e viviam com comércio e suas artes. Una e o burgos eram independente, ou seja, era aquele que tinha a carta da franquia. Ele era livre ao senhor feudal. E na Espanha era chamada comuna, e já na Itália chamava república. Dessas novas cidades surgiram dos burgos, que eram conjuntos de habitações, fortificado e servia de residência para os burgos, com diminuição, economia da cidade, função do comércio. Muitas pessoas deixaram o campo para ir à vida urbana. As imagens que nós estamos mostrando para vocês eram cidades conhecidas como os burgos. Nos séculos 14 e 15, na Europa, passou por um grande processo de êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades. Como mais pessoas morando na cidade, as necessidades aumentaram muito. As corporações dos ofícios eram bem organizadas. Suas funções estabelecer as regras das profissões, proteger seus membros e guardar os segredos das profissões. E a hierarquia era dividida em mestre, companheiro oficial e aprendiz. Mestre eram donos de oficinas, muita experiência no ramo que eles trabalhavam. Os oficiais tinham boas experiências na área, recebiam um salário do trabalho. Aprendiz eram jovens que, começando a carreira, estavam para aprender ao trabalho nas oficinas e não recebiam salário. Não ganhavam, mas ganhavam um tipo de uma ajuda. Podemos dizer corporações de ofícios, espécie de um embrião dos sindicatos modernos de hoje em dia, e o grupo da maçonaria. Surgir novas profissões para trabalho e começou também o dinheiro. Começou as moedas de ouro e prata, começou a circular essas moedas mais rápidas. Cambistas, por exemplo, ganhar espaço na sociedade, o avanço do comércio, era necessário as trocas das moedas, um bom funcionamento e a ação comercial. Várias regiões da Europa, nesta época, cada cidade tinha um tipo de moeda. Surgiram também os banqueiros para proteger e garantir com segurança as fortunas dos burgueses, cheques, cartas de créditos e outras modalidades financeiras. Também começaram a usar nesse período. Crescimentos do comércio
novas rotas de comércio e rotas de especiarias. E rota de lã aumentou muito as feiras medievais. Flandres e Champagne eram as principais feiras medievais. Feiras medievais duravam semanas e comprantes de várias religiões deram origem de várias cidades. Hoje em dia, temos feiras semanal perto de nossas casas. Até mesmo os feiras, exposições, todos os tipos de produtos, de maquinário, moda, cabelo, odontológico e etc. Nacional e internacional. Exposição de produto, território global. Mercados medievais. Artesãos e comerciantes começaram a se organizar como uma maneira de obterem melhores resultados nas suas atividades. Os artesãos criaram as corporações de ofício quanto comerciantes cresceram vidas. Poucos mercadores e banqueiros ficaram ricos. Os status ao passaram a ser político. A burguesia ganhava título e aproximava aos reis, dando-lhes em troca medidas políticas favoráveis ao comércio. No tempo, senhores feudais viviam envolvidos em dívidas. Muitas delas aconteceram nas grandes guerras, as cruzadas. Além do aprendimento comerciais, maior contato entre os burgueses e os reis, novas faculdades. Com a expansão comercial, tornou-se necessário encontrar pessoas que entendessem de direito e de comércio. Aqui as imagens que nós estamos mostrando para vocês é da Faculdade da Inglaterra. Difusão do conhecimento deixou de ser algo que exclusivo da Igreja Católica, voltado ao teológicos ou religiosos, passou a ser mais para as questões sociais. Desse modo, o homem passou a se preocupar mais com as coisas terrenas do que as espirituais. As aulas voltavam-se para os textos clássicos, principalmente dos gregos e romanos. As tensões estudiosos dirigiam-se várias áreas do saber e das artes. Dinastia ou humanismo, movimento cultural que viria a influenciar a Europa 3 séculos. Até então, dominante pensamento da Igreja passou a ser questionado religiosos e filósofos leiros. Todo o crescimento, no entanto, sofreu um sorte golpe século XIV, quando a Europa entrou em crise. Mudança climática geraram grave colapso no abastecimento agrícola. Ao diverso avanços tecnológicos no campo, como a invenção da charrua, ferradura, a difusão dos moinhos de ventos, as sáfanas não era suficiente, não era para todas as populações europeias. Para duplicar dos anos 1300, milhares de pessoas com
viver da fome, de metal, chaura de madeira. Era usado para usar no plantio. Renascimento artístico e cultural. Um movimento que se baseou na cultura da Grécia e de Roma. Eles negavam os valores da Idade Média porque achavam que era a Idade das Trevas. O que nós sabemos não é verdade. O berço do Renascimento foi a Itália, nos séculos XV e XVI. A partir daí se expandiu pela Europa, porque se iniciou na Itália. A Itália era dividida em muitos estados. Alguns eram muito ricos. Florença era uma das cidades mais ricas. Tinha muitos vestígios dos gregos e dos romanos, que servia de modelo para os artistas. Teve também a chegada dos sábios bizantinos. E ali ainda tinham os mecenas, que eram homens ricos que financiavam as artes. O Lorenzo de Medici era o mais famoso. Características do Renascimento. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Tudo é feito para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Classicismo e humanismo. Gosto pela cultura clássica e pela valorização do ser humano. Naturalismo. Relação do homem com o meio ambiente. Otimismo e individualismo. As descobertas e invenções mostravam ao homem o seu poder de criação. Racionalismo. O uso da razão. Hedonismo. Os prazeres são as principais metas. É o carpe diem. O que nós recebemos do Renascimento? Uma das coisas mais importantes foi a imprensa. Gutenberg fez uma máquina de impressão. Os livros sendo impressos, ficava mais fácil para todo mundo ler. A literatura do Renascimento estudamos ela até hoje. Na aula de literatura estamos estudando o romantismo, que foi deste período. Autores mais importantes. Maquiavel, autor de O Príncipe, considerado o pai da ciência da política moderna. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Maquiavel. Giovanni Boccaccio, Decameron, Erasmo de Roterdã, o pai do humanismo, escreveu O Elogio da Loucura.
onde criticava os costumes da sociedade da Igreja. Tomás Moros, A Utopia. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Camões, Os Lusíadas. William Shakespeare escreveu várias peças teatrais, inclusive uma que virou filme, Romeu e Julieta. O Renascimento científico. Leonardo da Vinci e Nicolau Copérnico foram dois grandes nomes do Renascimento científico. Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, que é aceita por nós até hoje. Ela veio para substituir a teoria do geocentrismo. Se dizia que a Terra era o centro do universo, e hoje sabemos que ele estava certo. A Terra gira em torno do Sol. Galileu Galilei influenciou a matemática, a física e a astronomia. Criou o primeiro telescópio, para a alegria do Denilson Azul. Descreveu as crateras da Lua. Descreveu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e várias estrelas da Via Láctea. Foi o primeiro a descobrir Marte pelo telescópio. Confirmou a teoria de Copérnico. Estudou a lei dos corpos, o princípio da inércia e o movimento de pêndulo. Foi obrigado a negar as suas descobertas. Kepler, até hoje estudamos em física. Chegou ao modelo das órbitas elípticas. Isaac Newton descreveu a lei da gravitação universal. As leis de Newton que estudamos hoje na física. Se dedicou ao estudo da cor e da luz. A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse: haja Newton, e tudo se iluminou. René Descartes, filósofo e matemático, desenvolveu o método cartesiano e é conhecido pela frase: penso, logo existo. Francis Bacon desenvolveu o método científico, que a gente já estudou com o Denilson também. Miguel de Cervet estudou a circulação pulmonar. Andreas Vesalius, considerado o pai da anatomia humana. Naquele período, todos os estudos foram punidos. Hoje sabemos que eles são verdadeiros. Um dos mais brilhantes foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi engenheiro, filósofo, pintor, escultor, matemático, músico, arquiteto e cientista. Ele já tinha desenhado helicóptero, paraquedas e outras coisas. Renascimento na arte. De novo temos Leonardo da Vinci com a Mona Lisa e com a Santa Ceia.
colocamos algumas obras que são conhecidas até hoje. Sandro Botticelli, pintor. O Nascimento de Vênus e a Primavera. Michelangelo, pintor e escultor. A Criação de Adão no teto da Capela Sistina e Pietà são mais famosos. Donatello, escultor. Rafael Sanzio, pintura. Arquitetura no Renascimento. Proporção e simetria. Formas equilibradas. Horizontalidade. Nós vamos ter Michelangelo, Rafael Sanzio, Bramante, Palladio, entre outros, que nós colocamos a Basílica de São Pedro. Quando eu ando na rua, o que me faz lembrar do Renascimento? E aí, meus amigos, você lembra do quê? Denilson azul, azul Denilson.